Eu quero te convidar a, de repente, segurar um pouquinho aí, no seu lugar, evitar a movimentação, porque eu creio que essa palavra pode dividir aqueles que vão viver o melhor de Deus e aqueles que vão escolher não viver. E é por isso que eu peço que 100% da tua atenção esteja sobre aquilo que Deus vai falar nesse momento. Eu quero te pedir para que abra a tua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 2. Primeira Reis, capítulo de número 2. Amém? Antes de nós lermos esse texto, eu queria fazer uma pergunta para você. Tem alguém aqui que tem alguma pendência na vida? Não precisa levantar a mão não, porque vai faltar a mão aí, né? Tem alguém aqui que tem alguma questão não resolvida, inacabada ou mal resolvida na vida? O que são pendências? Pendências são questões que não foram resolvidas, concluídas ou esclarecidas. São situações, questões que nos atrasam, trazem um peso para as nossas vidas e nos impedem de avançar. E quando eu falo desse tema, eu me lembro de algumas conversas que eu tenho tido nos últimos dias. Hoje nós estamos a exatamente 43 dias do final de 2018. E eu tenho conversado com muitas pessoas, e muitas delas estão tristes, porque começaram esse ano com pendências que ainda não foram resolvidas. Imaginavam que iam terminar esse ano e teriam resolvido todas elas e poderiam entrar em 2019 com a certeza de que tudo tinha sido ajustado. Pessoas que têm pensado que talvez todo investimento desse ano não tenha valido a pena, ou não tenha conseguido investir como poderia na resolução dessas pendências. Talvez, até mais tempo do que o início desse ano, existam pessoas que pensavam que esse ano iria se concluir de maneira diferente, mas por causa de certas pendências, não está se concluindo assim. Às vezes são pendências no trabalho, pendências nas finanças, na relação familiar, ou qualquer outro tipo de relação, como a relação com um irmão, com um líder da igreja, como a relação com Deus, como a relação com tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Às vezes são questões que não foram resolvidas ainda na saúde, questões mal concluídas nos estudos, no trabalho, no ministério. Questões que muitas vezes têm roubado a nossa alegria, porque nós lembramos que ainda não ajustamos e pensamos, meu Deus, quando que eu vou conseguir resolver essa questão? A boa notícia é que muitas dessas questões você pode decidir resolver hoje. A boa notícia também é que muitas você talvez não consiga resolver hoje, mas você pode começar a resolver hoje. Só que tudo isso depende de uma única coisa, que é uma decisão. A decisão de resolver ou não resolver essas pendências que nos cercam. Hoje você tem a oportunidade de entrar no mês de dezembro ou em mais um ano sem pendências que limitem ou atrasem a sua vida. E isso só depende da decisão que você vai fazer nessa noite. E é por isso que eu separei um texto que vai nos falar e nos relatar sobre como nós devemos lidar com as pendências da nossa vida. E eu queria que você começasse a ler comigo a partir do versículo de número 1. 1 Reis 2, versículo de número 1. E o texto diz assim: as instruções de Davi a Salomão. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem firmemente, fielmente, de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jefter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como estivesse em guerra, como aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias.
Proceda com a sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do teu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão, e lhe prometi, jurando pelo nome do Senhor, que não o mataria a espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar dele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Queridos, esse é um relato talvez bastante conhecido. E quando nós falamos de Davi, nós sabemos que ele foi um homem conhecido como alguém segundo o coração de Deus. Não foi um homem perfeito, mas um homem que exaltou o nome de Deus em muitos momentos. Lá em Atos capítulo 13, versículo 36, está escrito que Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração, e então morreu. Que relato tremendo sobre uma pessoa. Imagina, Ronaldo, você, depois de muito tempo, deixar essa terra e Deus falar, Ronaldo serviu a essa geração, e agora ele pode descansar. Imagina, Kelly, Deus falando isso da sua vida. Kelly serviu de maneira maravilhosa ao propósito de Deus à sua geração, então ela pôde seguir o seu caminho. Queridos, que coisa tremenda, foi isso que Deus falou a respeito do rei Davi. E Davi reinou durante 40 anos, e ele foi um rei que viveu muitas conquistas, muitos desafios. Ele foi um rei que conseguiu unificar a nação. Ele foi um rei que conseguiu derrotar seus inimigos. Ele havia organizado com sucesso os assuntos do reino e havia também garantido os preparativos para a construção do templo. Ele era um cara tremendo, um homem relevante, só que estava chegando a hora dele morrer. E assim como é o precedente espiritual e o costume do Oriente Médio, quando o pai ou o rei está para morrer, ele dá algumas orientações para o seu sucessor, para o seu filho, para aquele que vai dar sequência àquilo que ele começou a fazer. Então ele estava no momento em que ele estava transicionando o seu reino para o seu filho Salomão. Então foi um momento muito importante. Só que nesse momento, ele dá orientações muito profundas e muito poderosas a Davi, para que ele pudesse ser quem Deus esperava que ele fosse. Mesmo com todo o sucesso do reinado de Davi, ele ainda tinha algumas pendências a resolver. E essas pendências haviam dificultado o tempo do seu reinado, assim como poderiam dificultar o reinado de Salomão. Então ele chega para Salomão e fala, olha, eu não consegui resolver isso até a minha morte, mas agora eu vou te dizer como você pode fazer, para que você não sofra alguns desafios desnecessários. Então, baseado nesse texto, nesse contexto, como que eu e você podemos decidir vencer as pendências que estão sobre as nossas vidas nessa noite? Eu quero só pedir uma ajuda com as crianças, para que de repente, se elas estiverem um pouquinho mais agitadas, a gente pode ficar um pouquinho mais lá atrás, não tem problema. Se ela for muito pequenininha, tem o berçário lá em cima que está transmitindo o culto, então não vai ter problema nenhum, vai poder assistir sem problema nenhum, tá bom? Porque às vezes, realmente, elas são muito mais interessantes que eu aqui, né? São mais bonitas, mais cheirosinhas, e às vezes fica um pouquinho mais complicado a gente ter atenção. Mas são 4 afirmações muito importantes que podem nos ajudar a resolver essas pendências. A primeira, seja corajoso e obediente a Deus, pois isto lhe garantirá a vitória. Versículos 2 a 4. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente, de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Querido, sabe qual é o motivo que eu tenho certeza que você pode resolver muitas pendências hoje, ou pelo menos começar a resolvê-las? Porque eu creio que essa é a direção para mim e para a sua vida nessa noite. E o primeiro ponto que ele nos ensina
que precisa ser algo que eu e você precisamos exercitar todos os dias, é que nós precisamos ser corajosos. Salomão, nós não podemos determinar com precisão a idade dele, mas nos parece que ele tinha por volta dos seus 20 anos, e ele estava para assumir o trono de um rei que havia reinado com sucesso, com excelência, o seu pai. Você acha que ele temia o que podia acontecer? Você acha que ele tinha certeza que as coisas iam dar certo? Então Davi chega para ele: olha aqui, Salomão, não importa que você é jovem, não importa que talvez tenham pessoas mais experientes, você precisa ser corajoso. E queridos, para resolver pendência, a gente vai ter que ser corajoso. Sabe por quê? Porque decidir resolver as pendências vai te levar a fazer o que você não gostaria de fazer agora. Vai te levar a procurar pessoas que você não gostaria de procurar. Vai te levar a falar coisas que você não gostaria de falar. Mas para isso, você vai precisar ser corajoso. Você está aí, querido? Essa mesma expressão Deus e Moisés usaram para se dirigir a Josué quando ele temeu o fato de ter que assumir a liderança do povo de Israel. Moisés morreu e Josué estava chorando, desesperado. Deus então chega para ele e fala: ei, Josué, seja forte e corajoso, porque eu sou com você e você vai cumprir o teu propósito. E Deus está te dizendo nessa noite: seja corajoso, porque Ele vai ser com você na resolução dessas pendências. Ele vai estar com você em cada conversa difícil, em cada decisão difícil. Ele vai estar com você e Ele garante que a vitória é certa, porque nós seremos corajosos e seremos também obedientes. Porque essa é a segunda direção que Deus dá através da vida de Davi para Salomão. Ele fala: você precisa ser obediente. E quando ele fala de obediência, ele está dizendo: olha, viva em submissão aos propósitos de Deus, à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, porque assim você prosperará em tudo aquilo que fizer. Queridos, Deus pode ter falado isso através de Davi a Salomão naquele tempo, mas Ele também está falando para a tua vida nessa noite. Se você for obediente, Ele vai fazer prosperar cada área da sua vida. Essa é a verdade da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. É isso que Ele nos ensina em todos os momentos. E Davi começa a falar com ele sobre isso. O conceito de obediência no Antigo e no Novo Testamento, ele se refere a algo muito simples: é ouvir uma autoridade superior. Então eu me submeto a uma autoridade superior. Deus é a autoridade que está acima de tudo e de todos. Eu me submeto à palavra dele e àqueles que ele levantou para caminhar comigo. No Antigo Testamento, a palavra para obediência no hebraico é samá, que vem de uma raiz muito primitiva, que significa ouvir, escutar, obedecer. E essa palavra aparece por mais ou menos 1158 vezes no Antigo Testamento. Queridos, obediência é importante ou não é para Deus? Quase 1200 vezes ele fala sobre obediência, quando ele fala sobre ouvir, escutar, obedecer. Já a palavra, o termo que se refere à obediência no Novo Testamento, é o termo do grego hipakoé. E ele significa o quê? Ele significa ouvir, confiar, submeter-se e render-se a Deus e a sua palavra. Então, queridos, a direção de Deus é começarmos sendo corajosos, avançarmos sendo obedientes, e a promessa é que Ele prosperará a gente por onde estivermos e fazendo o que quer que estejamos fazendo. Mas por que eu e você devemos obedecer? Vários motivos. Primeiro, porque isso nos levará a encontrar o nosso propósito de vida. E se tem um perfil de pessoas que existe nesse mundo, são pessoas que não sabem qual é o seu propósito de vida. Acha que é enriquecer, acha que é ficar milionário, acha que é ser famoso, acha que é ter seguidores no Instagram, acha que ser uma pessoa de relevância na sua área profissional. Isso tudo pode ser muito legal, mas existe um propósito de vida que nós só encontramos quando somos obedientes a Deus. E esse propósito de vida nos leva a um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de repouso, onde nós sabemos que Deus está cuidando de todas as coisas. A obediência também atrai a atenção de Deus. A obediência é um ato de adoração. E o que é adoração? Adoração é tudo que eu faço que dá prazer a Deus. Então, quando eu obedeço, eu dou prazer a Deus. E por que eu posso dizer que a obediência atrai a atenção de Deus? Lá em João 4,23 está um texto que já foi citado nessa noite. Jesus dizendo para a mulher samaritana: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. A minha pergunta é: alguém aqui quer ser procurado por Deus? Sabe qual é o caminho?
é a adoração, e a obediência é um ato de adoração. Se você quer que Deus te encontre, comece a obedecer, comece a adorá-lo, e Deus vai te encontrar. É assim que funciona. A palavra de Deus também vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, em Romanos 8, 28. Pastor, como assim cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito? Isso quer dizer que tudo acontece como eu quero e para o bem daqueles que amam a Deus, em Romanos 8, 28. Não, querido, isso acontece que até quando parece que está dando errado, isso significa que está cooperando para o seu bem. Isso quer dizer que você ama a Deus. Às vezes tem circunstâncias que você olha assim, meu Deus do céu, Deus me esqueceu. Não, existe um propósito naquele meio que te leva para um processo, aonde Deus vai te encontrar com o favor que você ama a Deus. É assim que funciona. E pastor, como é que eu posso saber se eu amo a Deus? João 14,15 te responde isso. Se você me ama, guardará os meus mandamentos. Obediência, é assim que funciona. Que tal você deixar de ser somente alguém que conhece a Deus, alguém que ouve sobre Deus e se tornar um amigo de Deus? É possível. João 15,14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Querido, você pode ser amigo do presidente do Brasil, do presidente dos Estados Unidos, da maior referência dessa terra, mas você também pode ser amigo de Deus. O que você prefere? E qual o caminho, pastor? É a obediência. E Davi estava ensinando para Salomão, olha, a obediência e a submissão vai trazer bênção para a tua vida, porque a obediência antecede a bênção. Pastor, eu quero ser habitação da presença de Deus, eu quero ter o Espírito Santo em mim, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Atos 5,32 nos dá o caminho para isso. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Pastor, eu quero o Espírito Santo, eu quero a presença dele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pular, eu tenho que saltitar, eu tenho que rodopiar, eu tenho que passar embaixo do banco, eu tenho que enrolar a língua. Não, querido, você tem que obedecer, porque é isso que a palavra nos ensina. A obediência nos leva para um patamar que o diploma que você tem não te leva, querido. Que os contatos que você tem não te levam. A obediência a Deus te leva a acessar um poder que só está acessível àqueles que o amam e vivem segundo o seu propósito. Que tal ter acesso a esse poder daquele que está acima de todas as coisas? É isso que está disponível para mim e para você através da obediência. Eu não sei se você está aí ainda. Você está, querido? Amém. Mas além de sermos corajosos e obedientes, existe um segundo ensinamento que Davi dá ao seu filho Salomão. Ele diz assim: faça uma lista de suas pendências e coloque-as em ordem de prioridade. Versículos de 5 a 9. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, o que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jefter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando eu fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim, mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo nome do Senhor, que não o mataria a espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar dele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Se você quer decidir resolver suas pendências nessa noite, você tem que fazer uma lista de quais são elas. E nessa lista você tem que ser honesto. Você tem que ser sincero. Você tem que dizer o que está acontecendo na tua vida mesmo, ou o que talvez não esteja acontecendo na sua vida. Davi reconheceu detalhadamente qual eram as pendências da vida dele. Sabe o que ele podia fazer? Podia chegar para o filho dele e dizer assim: olha, filho, eu sou o cara, eu reinei 40 anos, eu tive vitórias incríveis, excelentes, todo mundo me adorava, todo mundo me admirava, eu era o cara. Mas ele chegou para o filho dele, ele foi honesto, ele falou: olha, filho, é o seguinte, eu conquistei muita coisa, graças a Deus, mas tem pendências na minha vida, e eu não consegui resolvê-las enquanto eu estou vivo, mas eu também não quero que você viva a mesma dificuldade que eu estou vivendo por causa delas.
meu filho, tem um cara chamado Joabe, que ele é uma pendência que eu tenho, e eu preciso que você mate ele. Filho, tem uns filhos de Barzilai, que eu preciso que você traga eles para comer à mesa junto com você. Filho, tem também um cara chamado Simei, e esse cara, ele me amaldiçoou um dia, e sabe o que eu quero que você faça com ele? Ele já está velho, mas eu quero que você faça ele descer a sepultura ensanguentado. Sabe o que Davi estava dizendo? Está na hora de você resolver as pendências que eu não consegui. A minha pergunta é, você consegue também ser sincero a respeito das pendências que tem na sua vida hoje? Você tem que chegar para tua esposa, para o teu marido e falar, amor, já tem mais de 20 dias que a gente não tem uma relação, eu estou sentindo falta de você, isso está me fazendo me afastar de você. Amor, tem um tempo que a gente não janta fora, a gente só janta na varanda. Quando eu falo que quero jantar fora, mas eu quero jantar fora agora, não precisa ser nada muito chique não, mas me leva lá. Amor, a gente não faz uma viagem. Eu entendo que quando a gente não viaja, quando a gente não tem recurso, mas a gente está com dinheiro, a gente tem condição, vamos viajar. São pendências simples, que quando vão crescendo e não são resolvidas, no final podem culminar num divórcio, querido. São coisas muito simples. Tem que chegar para o seu filho e falar, filho, eu estou meio chateado que você não tem sido obediente, você está sendo negligente nos seus estudos, você não é como você era, o que está acontecendo? Tinha uma família que sempre foi muito fiel a Deus e à igreja, mas um dia um de seus filhos se afastou da igreja, e aí o pai ou a mãe, não lembro quem foi encontrar um dos filhos para conversar. Não chegou para ele e falou, ô miserável, você tem que ir para a igreja, vai para a escola ministerial 5 horas da tarde, não. Sabe o que ele fez? Ele falou, vamos jantar fora? Vamos. Quando ele chegou lá, ele perguntou, filho, vem cá, você gosta do seu pai e da sua mãe? Claro que gosto, pai, eu amo vocês. Filho, você admira os seus pais, ou você acha que nós somos hipócritas, que vivem uma coisa na igreja e outra coisa em casa? Não, pai, vocês são as minhas maiores referências de um casal que é cheio de Deus. Filho, está faltando comida, está faltando roupa, está faltando dinheiro para você estudar ou fazer aquilo que você deseja fazer? Não, pai, eu tenho tudo que eu preciso. Então, filho, por que você não está vivendo os planos de Deus para a sua vida? Quem é que não se derrete quando uma conversa assim acontece, querido? Mas tem que ser honesto, tem que conversar, tem que chegar para o seu líder, para o seu discipulador, para o seu liderado, para o seu chefe, para o seu empregado, para o seu vizinho e falar, olha, eu tenho uma pendência com você, eu quero resolver. Eu tenho que ser sincero, e assim eu sei que Deus vai me honrar, porque foi essa direção que Davi deu ao seu filho Salomão. Se você não for honesto, querido, você não vai conseguir resolver suas pendências. Agora, se nessa noite você quer decidir resolvê-las, você precisa ser honesto. Em segundo lugar, o que você tem que fazer, além de fazer essa lista, e você pode fazer essa lista no seu smartphone, na sua cabeça, no seu coração, você precisa definir a ordem das prioridades. Não dá para também chegar resolvendo tudo, tem que ir aos poucos. E foi isso que Davi fez ali também. Ele fez uma lista e definiu ordem de prioridade. Ele chega para Salomão, primeiro ele fala de Joabe, depois ele fala dos filhos de Barzilai, e depois ele chega a Simei. 3 pendências que, quando resolvidas, conduziriam o reinado de Salomão a um tempo de sucesso, paz e prosperidade. Deixa eu te falar uma coisa, tem pendências que você pode resolver hoje. Você pode resolver hoje. Você pode decidir resolver hoje e concluir a resolução dela hoje. Por exemplo, se você falou alguma coisa que não deveria para o seu cônjuge, ou fez algo que não deveria, você pode chegar para ele ou para ela hoje e falar, vem cá, me perdoa, me desculpa, eu não fiz aquilo porque eu não te amo, eu fiz aquilo porque foi um momento de impulso, de raiva, de estresse. Você pode fazer hoje, pode decidir fazer isso hoje. Uma pendência na tua relação com Deus, Deus tem te chamado para viver o plano dele, você está resistindo. Hoje você pode decidir viver o plano de Deus para a sua vida. Você pode fazer isso hoje, isso acontece hoje. Uma simples decisão. Já tem outras pendências que levam um tempo para resolver, mas eu tenho que decidir hoje resolver cada uma delas.
Talvez, às vezes, seja uma pendência na tua vida financeira, na tua saúde. Pode ser que o teu coração, quanto à célula, quanto a essa igreja, ou a igreja que você faz parte, esteja um pouco machucado. Você pode decidir resolver essa pendência hoje. Só depende de você. Pastor, como assim? A gente não tem que depender de Deus? Queridos, Deus já decidiu te abençoar, mas Ele depende que você faça aquilo que só você pode fazer. Você está entendendo isso? É assim que funciona. A mão de Deus continua sobre a vida daqueles que decidem ficar debaixo da mão dele. É assim que funciona. Mas em terceiro lugar, o que nós podemos aprender sobre essa decisão de vencer as pendências? Peça a Deus as ferramentas certas para resolver as pendências. Davi, além de dizer quais eram as pendências, além de dizer a ordem de resolução dessas pendências, Davi ainda deu para Salomão as ferramentas certas. Quando ele cita Joabe, ele fala: olha, Salomão, você tem sabedoria, então use a sabedoria para resolver essa pendência. A sabedoria era a ferramenta, e o tempo certo era agora, porque Joabe não podia envelhecer. Essa foi a ordem de Davi. E deixa eu te dizer, quem é Joabe? Joabe era o comandante do exército de Davi. Joabe, ele até já foi aliançado com Davi. Você lembra quando Davi adulterou com Batseba? Joabe foi o comandante que deu a ordem para que Urias, o marido de Batseba, fosse para a frente de batalha e morresse, para que o pecado de Davi, o adultério de Davi, fosse encoberto. Ele já fez coisas que o rei pediu para ele fazer. Só que há quem diga, isso não está na Bíblia, que depois Joabe usou isso para chantagear Davi. E Joabe começou a se associar com pessoas que não deveriam. Chegou um dia que Joabe matou 2 altos oficiais do exército do rei. Chegou uma hora que Joabe matou o próprio filho de Davi, Absalão. E nesse momento dessa conversa, Joabe estava com Adonias, que era o outro filho de Davi, maquinando com ele um plano para que Adonias assumisse o trono e não Salomão. Joabe era um traíra. Joabe era humilhação para a vida dele. Joabe era deslealdade. Joabe era tomado por um espírito de rebelião. Joabe era um instrumento de Satanás no governo de Davi. E ele chegou para ele e falou: ei, não deixa Joabe envelhecer, mata ele, mata Joabe. E queridos, talvez tenha pendências que surgiram nas últimas horas, nos últimos dias, e Deus está te dizendo que você tem que matar e não pode deixar envelhecer, porque se você deixar, pode vir te destruir um dia. Eu não sei quais são essas pendências. Pode ser na tua vida conjugal, pode ser nas tuas finanças, pode ser na tua saúde, eu não sei, pode ser no teu ministério, mas se você deixar envelhecer, a destruição pode chegar para a sua vida. E Davi é muito claro para Salomão, ele diz: ei, mata Joabe antes que ele envelheça. Às vezes é uma conta que você não tem conseguido pagar, às vezes é um dinheiro emprestado que você pegou e tem enrolado para poder resolver essa pendência. Só que essas pendências nos atrasam, atrapalham a nossa caminhada e nos impedem de avançar. Joabe era uma pendência na vida de Davi, dentro da própria casa de Davi. Ele também era sobrinho de Davi. Tem pendência que às vezes está dentro da tua própria casa, e você tem poder para resolver isso. E Davi chega para Salomão e fala: ei, mata Joabe. E deixa eu te dizer uma coisa, queridos, mata Joabe nessa noite, porque senão é ele que vem para matar a sua vida, é ele que vem para matar a tua vida financeira, é ele que vem para matar a tua saúde, é ele que vem para matar a tua família, é ele que vem para matar o teu ministério. E Deus está te alertando nessa noite: não deixe envelhecer, não deixe se criar um grande problema, resolva essa pendência. Porque alguns sonhos e projetos que eu e você temos podem nunca se tornar reais se nós não resolvermos essas pendências. O que Davi fala através desse texto para a sua vida é o seguinte: quando você discutir com a sua esposa, não dorme sem resolver, não. Aliás, a Bíblia diz: não se deite o sol sobre a sua ira. Não vai embora sem falar com ela para o trabalho, não fica sem falar com ela a semana toda não, porque isso é a oportunidade dessa pendência aumentar, e é assim que começam os problemas. Resolve agora, resolve esse problema que você talvez tenha com uma outra pessoa que seja, alguma pendência, resolve agora. Pendências em relacionamentos, pendências na tua relação com Deus. Tem gente que vai negociando a relação com Deus e daqui a pouco se torna um incrédulo, totalmente longe do plano de Deus.
Querido, Jesus veio a essa terra, Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, Ele alcançou o perdão de toda a humanidade, e só existe um mediador que nos liga ao plano de Deus. O nome dele é Jesus. O nome dele não é Maria, não é Jorge, não é Igreja Batista, não é Igreja Católica. O nome dele é Jesus de Nazaré. Enquanto a sua vida não for dele, você não vai viver o plano dele para você. Mata Joabe. Não deixe que o teu distanciamento de Deus envelheça. Não permita. Às vezes é um mal entendido, é uma discussão familiar, é uma fofoca que você escutou de alguém. As tempestades não começam destruindo tudo não, querido. Sabe como é que as tempestades começam? Como pequenas e espaçadas gotas de chuva e uma brisa leve, até que se transformam em chuvas torrenciais e ventos que destroem tudo por onde passa. Resolve agora, e Deus pode te dar livramento. O adultério começa em um olhar. A desconfiança começa em uma simples mentira. Ah, amor, eu estou no trabalho, mas você estava com seus amigos. Aí quando ela descobre, ela para de confiar em você. A demissão começa em um dia que você chegou atrasado numa reunião que não podia. O fim da sua célula, do seu ministério, começa na primeira questão, que você sabe que precisa intervir, mas não foi lá e interviu. Ou num primeiro princípio que você negociou em detrimento de agradar alguém. O divórcio começa quando você dorme a primeira noite no outro quarto, no quarto de hóspedes, ou na sala, no sofá. Ainda dá um torcicolo de manhã também, né? Eu não sei como é que é não, eu tô só o que eu ouço, né? Graças a Deus, isso não aconteceu. O descontrole por causa do álcool começa quando você dá o primeiro gole. As dívidas surgem quando você parou de fazer contas. A dependência química começa quando você dá a primeira tragada. As dívidas surgem quando você compra um carro que não tinha condições de ter, faz uma viagem que não é planejada. É assim, querido. É assim que começa. E o conselho de Davi é: mata Joabe e não deixe envelhecer. A minha pergunta é: o que é que você tem que matar? O que é que Deus está te falando agora para você não deixar crescer ou envelhecer na tua vida? Quem é o teu Joabe? Quem é o teu Joabe? O que é que você tem que resolver? Será que tem algum na sua vida? Talvez possa ser o pecado. Talvez seu namoro tenha liberdade demais, tenha intimidade demais. Isso está te afastando do plano perfeito que Ele tem para você. Você tem que atentar para isso. Existem pessoas que não conseguem romper nas finanças. Quanto mais ganham, mais gastam, em proporção. E às vezes nos procuram para dizer: pastor, o dinheiro entra e a conta já suga, porque tem que pagar tudo, paga empregado, paga isso, paga aquilo, não sobra nada. E na hora que eu quero ofertar e dar o meu dízimo, eu não consigo. Sabe por quê? Porque viram pendências que vão crescendo e nos impedem de viver a alegria de santificar a nossa renda. E tem gente que ganha muito pouco, mas não falta nada, simplesmente porque é fiel a Deus. Você tem que decidir matar Joabe nessa noite, porque se você não fizer, é ele que vai te matar. Um dia a casa vai cair. Então remova essas pendências e faça da sua casa uma estrutura inabalável. Faça das tuas finanças uma estrutura inabalável. Faça da tua saúde uma estrutura inabalável. Mas depois de falar de Joabe, ele fala dos filhos de Barzilai. Pode repetir comigo? Filhos de Barzilai. Não é língua estranha não, que está escrito aqui. Quem era Barzilai? Barzilai, ele foi um dos caras que apoiaram Davi e supriram as necessidades de Davi, daqueles que o acompanhavam quando ele estava fugindo de Absalão. E Davi foi tão grato a ele, que Davi queria recompensá-lo. Só que Barzilai quis terminar seus dias em casa, ele quis morrer em casa. E Davi falou: filho, eu tenho uma pendência. Eu não consegui demonstrar minha gratidão e minha bondade com Barzilai, assim como ele mostrou com a minha vida. Então eu quero que você chame os filhos de Barzilai para comerem a sua mesa. E comer a mesa não é simplesmente meio-dia na hora do almoço, eles iam lá para o palácio e comiam. Na hora da janta eles iam lá para o palácio e comiam, não. Sabe o que significa comer a mesa do rei? Significa que todas as despesas seriam custeadas pelo rei. Então Davi chega para ele e fala: eu quero que você cuide dos filhos de Barzilai. Sabe o que significa trazer os filhos de Barzilai? Significa que você precisa ser grato com quem e o que tem sido canal de Deus para a sua vida. Você precisa valorizar quem está à sua disposição, quem está do seu lado.
Quem são os filhos de Barzilai? Pode ser um líder, um discipulador, um pastor. Os filhos de Barzilai podem ser essa igreja. E às vezes você se incomoda, porque essa igreja te impulsiona a avançar, porque essa igreja diz que cada casa é uma igreja, que cada crente é um ministro da melhor notícia que já veio a essa terra, que é o Evangelho, que são as boas novas. Às vezes você pode se incomodar, porque essa igreja te leva a te tirar da zona de conforto, uma igreja que te estimula a sair de cima do muro e se batizar, porque sabe que a única maneira de vivermos tudo que Deus tem pra gente é se nós estivermos comprometidos em tudo com Ele. Uma igreja que diz que você pode cuidar de pessoas, liderar uma célula e colocar seus dons e talentos a serviço de Deus. Essa igreja pode ser a representação dos filhos de Barzilai para a sua vida. Sabe quem podem ser esses filhos também? A sua célula, que ama você, que intercede por você, que liga para você, e até hoje você reclama desse pessoal chato que não desiste de você. Reclama de pessoas que estão te impulsionando a ficar no centro da vontade de Deus, que é lugar de provisão, lugar de alegria. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Você acha que cada pessoa que lidera, que discipula, não faz o mesmo, não? Trabalha muito. Ronaldo trabalha quantas horas por dia? Não dá para mensurar. Pablo trabalha quantas horas por dia? Tati, Wender. Pessoal rala, sabe por quê? Deus não chama desocupado, não, querido. Deus chama quem está trabalhando, quem está ralando, e são esses que Ele usa, são esses que Ele capacita. Ele chamou o pescador que estava pescando, Ele chamou o cobrador de impostos, estava em pecado, mas estava trabalhando. É assim que Ele faz, é assim que Ele faz. Pastor, mas é meu jeito, eu prefiro caminhar sozinho. Eu venho na igreja, recebo a bênção, vou para casa, está tudo certo, tenho minha relação com Deus, eu posso caminhar sozinho, eu posso viver o plano de Deus sozinho. Queridos, tudo bem, só tome cuidado, porque Judas caminhou sozinho dentro da igreja e terminou em suicídio. Ananias e Safira caminharam sozinhos dentro da igreja e terminaram fulminados. A mulher de Ló era da família de Abraão, o pai da fé, decidiu sozinha, olhou para trás, virou uma estátua de pedra e nunca mais teve a oportunidade de ver o plano de Deus. Toma cuidado, querido, porque caminhar sozinho não faz parte do plano de Deus para a sua vida. Essa igreja aqui não tem gente perfeita, mas é um ajudando o outro para que a gente chegue lá em cima. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que eu e você vamos vencer sem os filhos de Barzilai? Sem aqueles que estão do nosso lado, que intercedem por nós, que choram conosco? Repete assim essa frase, querido. Quer dizer, essa expressão: aquilo que for bom para mim e eu não cultivar hoje, amanhã vai me fazer falta. Aquilo que for bom para mim e eu não cultivar hoje, amanhã vai me fazer falta. Sabe quem pode ser o filho de Barzilai na sua vida? Pode ser sua esposa, que talvez não tenha as curvas perfeitas que você sonhava, mas cuida de você da melhor maneira possível. Faz sua comidinha, prepara às vezes sua mala na hora que você vai viajar. O dia que você está estressado, desesperado, vem e faz um carinho. Atura às vezes seu estresse. Pode ser o seu marido, naquele dia de desequilíbrio, de TPM. Ainda bem que as irmãs aqui da igreja não têm esse problema. E tem uma... sabe de nada, não sei. E você como marido tem paciência com ela, a trata com carinho, dá chocolate, aleluia, né? E aí você recebe um presente, que coisa linda. Os filhos de Barzilai podem estar dentro da sua casa. Às vezes são seus pais que têm lutado para te dar o melhor, mas você tem agido com ingratidão e apenas reclama, ou nunca foi capaz de reconhecer o cuidado deles. Pode ser um líder, um pastor, um discipulador, que sempre quis te ajudar, mas você nunca permitiu. Não adianta matar Joabe e não trazer os filhos de Barzilai para comer na mesa contigo. Quando sai o que é ruim, o que é bom tem que entrar. Os filhos de Barzilai são virtudes que nos fazem avançar ao invés de atrasar em nossa vida. São ferramentas para avançarmos. Tem jovem, às vezes até adulto, que diz que vai viver de qualquer jeito. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, no final vai dar tudo certo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, não vai dar tudo certo não, querido. Se você não tiver no que ou em quem se apoiar quando a coisa apertar, não vai dar tudo certo não, querido. Sabe quem podem ser os filhos de Barzilai? Os estudos.
Eu tenho certeza que cada um aqui presente conhece uma pessoa, talvez seja até mesmo essa pessoa que um dia disse: eu me arrependo de não ter estudado mais. Você conhece alguém? Pastor? Aliás, eu quero te encorajar a não receber essa palavra com uma pá, aonde a palavra é depositada, você pega e joga para quem devia estar aqui. Recebe essa pá como um ansim. Você sabe o que é um ansim? O ansim é aquilo que você está lá perto da grama, no gramado, é aquele que tem umas garrinhas assim, e você vem e puxa as folhas, aquilo que tem que puxar para você. Então, quando Deus falar, você pega o ansim e puxa, é para mim. É para mim, sim. Não é a pá que é para o outro. Perfeito? Porque se sou eu e você que estamos aqui, essa palavra é para mim e para você. Amém? Você crê ou não crê nisso? Então isso é importante mais. E tem gente que se arrepende de não ter estudado mais. Eu me arrependo de não ter feito um curso técnico, de não ter ido para uma escola militar. Eu me arrependo de não conseguir ter feito o curso de informática. Eu vejo meu filho de 5 anos que sabe o que é o Word, Excel, banda larga. Eu não sei nem o que é banda média, banda curta, eu não sei nada. Às vezes você se arrepende porque não fez inglês. E hoje você tem a oportunidade de crescer, mas não consegue porque você tem uma pendência. Eu, por exemplo, fui para uma cidade que era para se falar inglês, mas só se falava espanhol. E aí, quando eu tentava conversar com alguém que não sabia inglês, em espanhol, eu via que eu não sabia espanhol. E aí eu lembrei do meu pai, que falava: Bruno, você já concluiu inglês, você estudou, você teve intercâmbio, você fez o que tinha que fazer. Inglês está tudo bem, por que você não faz o espanhol agora? Aí eu lembrei na hora, falei: olha aí, faltou o espanhol nessa hora, ainda dá tempo de fazer. Ah, pastor, mas não dá tempo, é muita coisa. Aí eu li uma reportagem sobre o Walter, um senhor de 81 anos. E o senhor Walter, ele com 81 anos concluiu a 3ª graduação da vida dele em Direito. 81 anos. E tem jovem que tem 30 e fala que está cansado. A gente vai aprendendo tanto com essas pessoas. Ah, pastor, mas eu tenho uma veia empreendedora, uma veia de negócio, eu não preciso estudar não. Vai nessa só. A gente não pode fugir. Eu sei que essa veia, ela é algo que nasce em você, que se desenvolve, mas o estudo também pode capacitar para muita coisa. Davi estava falando de virtudes, oportunidades, pessoas e ferramentas com as quais nos associamos e podemos tirar frutos muito positivos para nossas vidas. Ele estava dizendo que sem os filhos de Barzilai não teremos em quem nos apoiar nas decisões que precisaremos tomar e nos momentos difíceis. Sabe quem podem ser os filhos de Barzilai? A minha esposa, ela está lá em cima no Kid, né? Mas eu reconheço ela como filho de Barzilai na minha vida. Teve um dia que eu vivi um momento muito difícil no meu ministério. Satanás investiu com força para me fazer desistir. Eu cheguei muito triste. Joabe estava crescendo, né? E aí Deus começou a falar: tem que matar Joabe, tem que matar Joabe. Mas matar Joabe e não trazer os filhos de Barzilai vai fazer com que um dia Joabe nasça de novo, Cristo apareça. E quando eu chego em casa tenso, estressado, preocupado, eu abro a porta e está minha esposa cozinhando. E está lá, e quem conhece a Rafa sabe que ela conhece um monte de receita, começa a fazer, eu sou o cobaia, né? E graças a Deus tem dado muito certo. E ela estava lá: amor, prova isso aqui, amor, olha isso aqui que eu fiz. E aí eu comecei a pensar: eu posso escolher dizer para ela assim: olha, amor, é o seguinte, eu vou pro quarto, eu estou meio triste, meio chateado, eu vou dormir, vou tomar um remédio aqui, vou dormir, está tudo certo. Aí Joabe ia vencer. Só que sabe o que eu decidi fazer? Eu decidi trazer os filhos de Barzilai. Cheguei: amor, pode botar aí, vamos comer isso aí. E aí eu lembrei que ela está sempre comigo, no momento bom e no momento ruim. E aí eu lembrei que tinha um presente que eu queria dar para ela no Natal, e estava guardado, escondido. Eu falei: quer saber? Eu vou dar um tapa na cara do diabo agora, vou pegar esse presente, vou presentear a minha esposa, ela vai ficar muito feliz. Quando eu cheguei, acho que ela não sabia o que dizer, o que falar, porque ficou feliz, ficou radiante. Naquela hora eu vi o diabo saindo de fininho, assim, indo embora. E os anjos do Senhor chegando e celebrando com a gente. Sabe por quê? Porque lá em casa, os filhos de Barzilai sentam à mesa comigo. E você também tem que tomar essa decisão. Traz ele para a tua casa. Os filhos de Barzilai podem ser o teu ministério. Tem gente que fala que ministério é peso. Ah, é pesado, é difícil. Eu já entendo o ministério como refrigério. Sabe por quê? Teve um dia, e quem não me conhece, eu trabalhava com futebol e fui enfrentar um time que não perdia há 2 anos. E infelizmente o nome desse time era Flamengo. Era o inimigo mesmo, né? Joabe. Aí, só que eu estudei cada detalhe daquele time.
Eu sabia até o desodorante que o roupeiro do time usava. Estudei tudo, detalhe por detalhe. Então eu cheguei tranquilo lá, né, preparado. Com 10 minutos já estava 2-0 a gente, uma crise, a torcida não entendia, o time batendo cabeça, o treinador tinha cabelo, mas estava que nem eu já, estava desesperado. Não sabia o que está acontecendo, o que está acontecendo. E aí eu falei, poxa, então, aumento de salário, vou ganhar um bicho aí, um negócio diferente, coisa vai acontecer. Só que o meu time tinha umas pendências também. Tinha um Joabes e um Simei que ainda não tinha sido eliminado ali do meio. Ainda tinha. E os mesmos 10 minutos que eu levei para fazer 2-0 foram os 10 minutos que eles levaram para fazer 3-2. E aí a promoção virou desespero para procurar emprego, né? E eu saí triste, machucado, o vestiário parecia um velório. E o telefone tocando, e diretor, o que aconteceu? Eu já estava comemorando, falando para todo mundo. E eu não queria atender aquele telefone, mas cheguei a atender. Só que sabe para onde que eu estava indo? Eu tinha que pregar num retiro. E pensa em alguém que estava triste e desolado, era eu. Só que aí eu comecei a entender que Joabe estava crescendo, eu tinha que matar, mas eu tinha que trazer os filhos de Barzilai. Sabe quem era o filho de Barzilai? Era o meu ministério. E ao invés de eu ficar chorando o que estava acontecendo, eu comecei a me alegrar. Senhor, me usa, mesmo nesse dia difícil, com uma palavra poderosa. Quando eu cheguei lá, queridos, eu acho que foi a palavra mais tremenda que Deus já ministrou na minha vida, até aquele momento. Vidas salvas, libertas, curadas, coisa tremenda. Pergunta se eu lembrava do que tinha acontecido. Sabe por quê? Porque eu trouxe os filhos de Barzilai. Às vezes você quer largar teu ministério, quer largar tua célula, quer largar o seu discípulo, dizendo que isso é um peso. Mas não é não, querido. Na verdade, são os filhos de Barzilai que Deus colocou do seu lado e pode ficar à mesa com você para trazer alegria quando você estiver triste, para trazer paz quando você estiver em guerra. É assim que funciona. Você está aí, se você concorda, diz amém, querido. Sabe quem são os filhos de Barzilai também? São os médicos, os dentistas, os profissionais de educação física, fisioterapia, porque talvez a pendência que você tenha seja com a sua saúde. Talvez você tenha que fazer amanhã marcar uma consulta com o seu cardiologista, com o seu urologista, com o seu oftalmologista, com a sua nutricionista, porque você precisa de uma reeducação alimentar. Queridos, tem pais que não vão poder desfrutar da adolescência dos seus filhos porque vão estar com a saúde debilitada, mas se você decidir hoje resolver essa pendência, você pode desfrutar e por muito tempo. Às vezes você precisa fazer se matricular na academia amanhã, ou botar um tênis, acordar mais cedo ou chegar mais tarde em casa e dar uma caminhada na praia, na praça. Querido, isso é vida. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E não é para se alimentar só da palavra, não. É para se alimentar de saúde física. E isso é importante mais. E dinheiro, gente. Todo mundo tem um momento na vida que a vida melhorou um pouco financeiramente, não tem? Pastor, estou esperando esse momento que não chegou ainda. Mas amém, vai chegar. Resolve as pendências que vai chegar. E todo mundo tem um momento que a coisa ficou feia também. Pastor, está falando de mim agora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que quando estava sobrando, a coisa estava boa, a gente não juntou? Sabe quem ensina isso para a gente? José. Foi levado escravo e prisioneiro no Egito. Ficou lá 13 anos. Só sofrimento, só luta. Até que ele foi elevado a governador do Egito. Sabe qual foi o primeiro ato de José como governador do Egito? Foi dizer, vão vir 7 anos de fartura. Vamos estocar alimento, vamos estocar recursos. Depois desses 7 anos de fartura, vieram 7 anos de miséria. E sabe o que aconteceu? O Egito tinha recursos em abundância e também ofereceu recursos para todas as nações ao redor. Sabe por quê? Porque ele não deixou pendência. E um reino que podia sofrer muito foi conhecido como o reino que supriu todas as necessidades ao redor. Queridos, como é que está a tua vida financeira? Sem essas atitudes corretas, sem sabedoria, sem os filhos de Barzilai, quando a coisa apertar, você não vai ter em quem se apoiar. Às vezes você quer casar e Deus quer abençoar você com casamento, mas você está cheio de pendência na sua vida. Não tem emprego, não está se capacitando para melhorar de vida, está sentado assistindo Netflix, usando roupa com jacarezinho aqui e está tudo certo. A gente tem que resolver as pendências. E às vezes a gente quer que Deus abençoe a gente, mas essas pendências nos impedem de viver o plano dele para a nossa vida. E depois Davi encerra falando de Simei, que era um benjamita, e ele era parente de Saul. E o desejo de Simei era que a linhagem de Saul voltasse ao trono.
E quando Davi fugia de Absalão, Simei o amaldiçoou. Mas quando Davi voltou ao trono, ele foi se humilhar diante de Davi e pedir perdão. Aí o que Davi fez? Ele perdoou. Ele não só perdoou, como ele fez uma aliança, dizendo em nome do Senhor que ele não mataria Simei. Só que quando chegou aquele momento, ele falou: olha, é o seguinte, Simei continua ali. Ele continua querendo destituir a nossa descendência do trono. Eu deixei essa pendência. Olha aqui, filho, eu me aliancei com quem não devia. Eu fiz aliança com alguém que eu não devia. E isso pode trazer sofrimento para o seu reinado. Então ele fala para Salomão: olha, destrói, mata Simei. E Simei já era velho. E ele falou: olha, mas não deixa ele descer a sepultura sem ser ensanguentado. Mata ele. Sabe por quê? Tem coisa que já é velha na sua vida, que é a pendência de anos. E você ainda está cultivando aí. Deus está mandando você matar essa pendência de anos. Matar, para que Ele possa te abençoar. Que tipo de pendências são essas? Às vezes é um temperamento descontrolado. Pastor, eu sou violento mesmo, eu sou desaforada mesmo, eu não consigo me controlar mesmo, eu sou grosso mesmo. Na minha família era assim, ninguém levava desaforo para casa. Então, queridos, você vai ser aquele que vai matar Simei, e a partir de agora a sua descendência vai ser uma descendência que tem domínio próprio. Porque esse é um dos elementos do fruto do Espírito que Deus derrama sobre a sua vida quando Ele toma o governo da tua história. Simei pode ser uma desorganização. Você aceitou que você é desorganizado, vai ser sempre assim. Não precisa, querido. É só você decidir não ser mais assim. Pendência é oportunidade para o adversário te aprisionar, enquanto resolver as pendências é oportunidade para Deus te abençoar. Qual é a tua decisão? Deus coloca diante de você a bênção ou o sofrimento ou a maldição. Qual é a tua decisão? Mas em último lugar, e de maneira bem objetiva, eu quero concluir. Se eu for corajoso e obediente, se eu fizer uma lista com as minhas pendências e colocá-las em ordem de prioridades, se eu estabelecer as ferramentas certas para resolvê-las, eu posso aguardar confiantemente a bênção de Deus sobre a minha vida. Versículo 12 é a conclusão. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Se você decidir resolver as suas pendências, Deus está dizendo que a tua casa vai ser firmemente estabelecida, a tua saúde vai ser firmemente estabelecida, o teu ministério vai ser firmemente estabelecido, os teus sonhos serão firmemente estabelecidos, os projetos de Deus para a tua vida serão firmemente estabelecidos. Qual que é a tua decisão nessa noite? Você tem pendência para deixar nesse altar? Se você tiver, já pode vir aqui à frente, porque eu quero orar por você.